Saudando mesmo ao Pai do Senhor. Amém? Então você deve ter palavras, quero tomar um exemplo. Como os irmãos sabem ali na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso do 12 em diante. Que diz assim o texto: dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, e visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do povo, da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também que todo tempo eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo de sua carne, pela morte, para, perante ele, nos apresentar santos, irrepreensíveis e culpáveis, se na verdade permaneceis mudados e vivos na fé, e não vos moveis da esperança do Evangelho que temos ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, Paulo, aqui nesse texto, vai retratar que Deus nos tira do reino das trevas, do reino da potestade das trevas, do domínio do diabo, e nos traz para o reino do seu filho e amor. Ele nos tira do domínio do diabo e nos transporta para o domínio de Cristo. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Agora imagine esta situação. Alguém que está num cárcere, está preso. Se imagine preso num cárcere, sem você poder sair, para ser condenado. Mas alguém que paga a sua dívida e lhe tira daquele cárcere, ele passa a ser seu dono, passa a ter controle da sua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas não para lhe fazer escravo, não para lhe maltratar mais, mas para lhe liquidar. Ele dá uma promessa, uma herança. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E isto é o que Cristo faz conosco. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Este reino de Deus sempre foi esperado no Velho Testamento. A vinda do Messias sempre foi esperada no Velho Testamento. Porém, aquelas pessoas esperavam o reino terreno e não o reino espiritual. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Se você vai nos evangelhos, naquela passagem onde os filhos de Zebedeu, João e Tiago pedem para no reino de Cristo assentar um à sua direita e outro à sua esquerda, eles ali não estão pensando no reino celestial. Eles ali estão pensando no reino terreno. Eles pensavam que Cristo viria e faria um reino terreno. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quando você vai para os discípulos lá no caminho de Emaús, eles estão tristes andando ali e Jesus se apresenta a eles, né? Aí eles vão perguntar, o que é que houve? Ele diz, por acaso tu és peregrino?
em Israel, não sabe das coisas que aconteceram. Vamos falar do Cristo, ele pode dizer, nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel. Aleluia, mas até agora morreu. Louvado e agradecido seja o Senhor. E Jesus repreende aqueles discípulos ali e diz: vocês são duros para escutar, vocês são duros e tardios para ouvir o que os profetas falam. Estou convicto que o filho não padecesse. Louvado e agradecido seja o Senhor. Não convém que o filho não padecesse todas essas coisas? Louvado e agradecido seja o Senhor. E diz que Jesus começa a explicar a palavra deles, começa a mostrar onde ele estava escrito sobre ele, desde Moisés, passando por todos os profetas. E diz que o coração daqueles discípulos ardia. E daí em diante eles começam, e aí partindo do pão, ele reconhece a Jesus. E depois dali, eles vão anunciar a outros discípulos que Jesus tinha verdadeiramente ressuscitado. Aleluia, louvado e agradecido seja o Senhor. Eu creio que naquele momento se abre o entendimento espiritual daquele discípulo, abre os olhos espirituais daquele discípulo, e eles passam a compreender que o reino de que Jesus falava, que o reino dos céus era chegado, não era um reino natural, não era um reino material como alguns pensavam, mas sim um reino espiritual. Louvado e agradecido seja o Senhor. Na passagem lá de Lucas, capítulo 17, alguns perguntam ainda ali, quando viria o reino de Deus, ele diz: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é o próprio Cristo. E este Cristo habita em nossos corações através do seu Espírito Santo. Aleluia. Louvado e agradecido, Senhor. Este reino de Deus está em nossos corações. Louvado e agradecido seja ele. Por isso que aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui, versículo 8, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. O que é o cabeça? Aquele que governa algo. A cabeça, todo momento que você faz do seu corpo é governado pela sua cabeça. É governado pela sua cabeça. Porque quando alguém tem uma morte cerebral, logo os seus órgãos são tirados, se porque ele permite que os seus órgãos são tirados, doados para outra pessoa. Eles não insistem mais naquela vida. Por quê? Porque sua cabeça morreu. E seu corpo não vai ter mais ação. A sua mente morreu. Seu corpo não vai ter mais ação. E assim é a igreja de Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor. Nós somos governados por alguém. Não pelos nossos próprios intuitos, não pela nossa própria vontade, não pelo nosso próprio consciente, pelas nossas próprias emoções, mas nós somos guiados pelo cabeça do corpo da igreja, que é Cristo Jesus. Louvado e agradecido seja o Senhor. Ele tem um reino dentro de nós. O que é reino? O reino é governo. É alguém que governa algo. Alguém que está governando algo. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 11, se não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais. O que é reino? O pecado não tem, portanto, domínio, o pecado em vossos corpos mortais. Louvado e agradecido seja o Senhor. Então, o reino de Deus, Cristo passa a ter domínio do nosso corpo. O Espírito de Deus passa a ter domínio do nosso corpo. Em Romanos capítulo 8, vai dizer que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então nós somos guiados, nós temos um reino dentro de nós, o reino de Deus. Nós temos o Espírito de Deus testificando com o nosso Espírito. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E este reino não nos deixa mais tristes, não nos deixa mais angustiados. Esse reino nos traz esperança. O Espírito Santo nos faz lembrar da esperança que nós temos. A esperança da herança dos santos, da luz. Louvado e agradecido seja o Senhor. Nós temos a herança e aguardamos essa herança. Aleluia. Se nós permanecermos firmes na fé, fundados na nossa fé, na esperança, nós receberemos ela. Louvado, Deus nos prometeu. E Ele é fiel para cumprir isso. Basta nós deixarmos o Espírito de Deus governar a nossa vida, tomar conta da nossa vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E este reino de Deus em nosso coração, Ele não apenas nos traz uma direção, um rumo, nos direções do caminho que nós devemos andar, mas esse reino também traz uma alegria em nosso coração. Esse reino também traz um consolo em nosso coração. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, quando eles compreenderam que é o reino de Deus, eles têm alegria no coração deles. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.
Não há mais espaço para tristeza em nossa vida. A tristeza não mais nos domina. Pode vir até aquele sentimento de tristeza momentâneo, mas aquela tristeza não mais domina o homem. Porque ele tem um reino dentro de si, o reino de Deus. E esse reino nos traz alegria. Jesus diz lá em João 10, ele faz uma analogia muito interessante. Ele vai dizer que ele é a porta, e quem entra por ele sairá e achará pastagem. Aleluia, louvado e agradecido seja o Senhor. Imagina um monte de ovelha dentro do curral, no fundo. Quando sai por baixo, vai ficar o quê? Vai ficar triste ou alegre? Vai ficar alegre, Jesus. Vai ficar feliz, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E é isso que traz o contentamento ao cristão. É o Cristo, é o Espírito Santo reinando em nossos corações, aleluia. Alinhado dos apóstolos e discípulos, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4 e 5 vai relatar que os discípulos são levados dentro do sinédrio. Aleluia. E ali, depois dali, eles são interrogados ali, eles são açoitados. E eles não saem tristes daquele local, não. A Bíblia diz que eles saem dali alegres por ter sido achados dignos de padecer a afronta pelo nome de Cristo. Imagina aí, você chegar no meio da rua, está falando de Jesus no meio da rua, você levar uma pizza no meio da rua e ainda achar bom. Isso é normal? O consciente humano vai conseguir compreender isso? Está além da compreensão humana. Porque isso é algo espiritual. Isso só consegue se compreender espiritualmente. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se compreendem espiritualmente. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, esse reino de Deus nos traz alegria, nos traz conforto, nos traz direção para a nossa vida. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Não nos faz mais ter medo da morte. O sentimento de medo pode vir, mas ele não vai nos domina. Por quê? Porque o reino de Deus nos traz consolo, nos traz confiança. No Salmos 23, o Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Deitar-me-ei em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tua vara e teu cajado me consolam. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Senhor. E como nós vamos olhar isso à luz do Velho Testamento, o Salmo 23 é muito lindo. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. O que quer dizer aquilo ali? Nós temos a Cristo, nós temos o reino de Deus no nosso coração, não nos falta mais nada. A luz do Novo Testamento que nós compreendemos é isto. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer: posso tudo naquele que me fortalece. Mas antes de chegar a dizer que sabia passar por passar fome, sabia ter abundância. Aleluia, louvado e agradecido, irmão Senhor. E podia passar todas essas coisas naquele que fortalecia ele, Cristo Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que se gloriaria nas fraquezas dele, para que o poder de Cristo habitasse nele. Que fraqueza era aquela? Ele vai dizer que eram as ações, que eram as afrontas que ele passava, que eram aqueles perrengues que ele passava. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vê o perrengue que Paulo passava. Paulo passava por naufrágio. Passava de vários elementos que passou por fome, nudez. Ele era considerado como lixo da sociedade. Aleluia. Por amor da igreja, por amor do povo de Cristo. Aleluia. Por amor a Cristo. Isso não entristecia Paulo. Pelo contrário, ele deixava alegre. Ele se gloriaria naquelas fraquezas dele. Se gloriaria naquelas tribulações que ele passava. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Será que eu e você estamos prontos para isso? O texto diz que todas as coisas foram feitas para Cristo. Aleluia. Para a glória dele, aleluia. Será que nós estamos prontos para viver para a glória dele, como os apóstolos viviam? Será que nós estamos prontos para honrar o reino de Deus que está em nosso coração? Sem murmurar das nossas dificuldades, sem murmurar das tribulações que passamos ou de perseguições, aleluia. Mas estar prontos para se ficar felizes, porque nós estamos passando aqui por amor de Cristo. Será que estamos prontos? Aleluia, louvado e agradecido seja o Senhor. Muitas vezes nós somos hipócritas e nos gabamos, aleluia, e sermos fiéis a Deus, e sermos grandes cristãos, aleluia, mas muitas das vezes não vivemos a vida genuína.
Muitas vezes, qualquer perrengue que vem na nossa vida, aleluia, nós murmuramos, nós abandonamos a direção de Deus, aleluia. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Só basta escutar, só basta buscar a Deus, aleluia. O reino de Deus está dentro de você, para lhe dar direção, para lhe confortar e lhe consolar, para lhe trazer alegria, aleluia, para tirar o medo da morte do seu coração e para lhe dar uma viva esperança, aleluia, da ressurreição dos mortos, da transformação dos corpos, aleluia, e de reinar eternamente com Cristo, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O tempo já está passando, não quero me estender mais. Quero deixar Colossenses capítulo 3 para os comentários. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Louvado e agradecido seja o Senhor. Pensai nas coisas que são de cima, as tribulações, as faltas, aleluia, de certas coisas terrenas para nós, não pode nos abalar, não pode nos deixar enfraquecer na fé, abandonar a fé, aleluia. Porque nós devemos pensar nas coisas que são de cima, devemos pensar em Cristo Jesus, no reino de Deus e nos que nos espera. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.